Notícia importante confirmada nesta madrugada: autoridades do Irã vão investigar a queda do helicóptero que matou o presidente do país. O acidente aconteceu ontem, quando Ebrahim Raisi, o chanceler iraniano, e outras 8 pessoas estavam fazendo uma viagem oficial ao Azerbaijão. De acordo com a imprensa local, o helicóptero caiu numa região montanhosa e de difícil acesso, e a queda teria sido causada pelas más condições climáticas. Ebrahim Raisi tinha 63 anos, foi eleito em 2021, tinha mandato até 2025, era a segunda autoridade mais importante do Irã, atrás apenas do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Bibiana Borba está aqui conosco, vai trazer todas as informações, porque, inclusive, Raisi era um nome muito forte para suceder Ali Khamenei. E isso embola muito qualquer disputa que venha a seguir. Uma disputa no Irã, na verdade, é uma votação, né, de conselheiros clérigos, né, Bibiana? Bom dia para você. Bom dia, Sheila Megali, bom dia a todos. Uma votação um pouco suspeita, digamos assim, com oposição vetada, barrada. Foi um mandato mais curto e de muita violência no Irã. Foram confirmadas, portanto, na madrugada, as mortes do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler do país, Hossein Amir Abdollahian, de um governador local e de mais 5 pessoas que estavam nesse helicóptero que caiu na fronteira do Irã com o Azerbaijão. A aeronave ficou desaparecida durante várias horas durante o domingo, devido às dificuldades nas buscas nessa área montanhosa que estava encoberta por forte neblina. Com a ajuda de um drone da Turquia, foi encontrado totalmente carbonizado esse helicóptero. Imagens da TV estatal do Irã indicam que a aeronave colidiu com o topo de uma montanha antes de cair numa floresta. A principal suspeita é de que as condições climáticas tenham provocado esse acidente. O presidente Ebrahim Raisi, de 63 anos, era, como você falou, o segundo homem mais poderoso do Irã, atrás do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele era visto como o possível sucessor. O mandato de Raisi, que começou numa eleição com a oposição vetada em 2021, ficou marcado pela violência e pelo aumento da fiscalização das chamadas leis morais do Islã. Teve um caso emblemático em 2022, uma jovem foi presa por usar o hijab, o véu, de forma considerada incorreta, mostrando só um pedaço do cabelo. E ela acabou sendo encontrada morta na cadeia. Depois, milhares de pessoas foram às ruas do Irã e 500 manifestantes foram mortos. O primeiro chefe de Estado estrangeiro a se manifestar foi o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele se disse consternado pela perda do irmão e amigo da Venezuela. O grupo terrorista Hamas divulgou um comunicado logo depois em solidariedade ao povo irmão iraniano. Também lamentaram a morte do presidente do Irã, outros aliados do governo, como o Paquistão, Iraque, Turquia e a Rússia. Vladimir Putin falou, inclusive, que como amigo da Rússia, Raisi fez uma contribuição inestimável à parceria estratégica com o país. E representantes do Ocidente Democrático, como a União Europeia, a Itália e o Japão, também já divulgaram notas até agora, mais comedidas, apenas lamentando a morte do presidente. Um conselho de resistência da oposição no Irã, que tem sede em Paris, alerta que a morte do presidente pode gerar agora uma crise no que chama de teocracia tirânica e possíveis reações dos que buscam justiça. Além desse governo violento, Raisi ficou conhecido como um dos juízes, durante os anos 80, que atuaram em tribunais secretos que levaram à pena de morte cerca de 5 mil presos políticos. O primeiro vice-presidente agora, Mohamed Mokber, assume interinamente a presidência do Irã e novas eleições, segundo a Constituição, devem ser convocadas em até 50 dias. Mas já se aponta que deve ser uma sucessão muito disputada, que acontece também logo depois do acirramento da tensão de Irã com Israel. A gente lembra que durante abril, depois de um bombardeio de Israel a uma embaixada do Irã na Síria, os iranianos atacaram diretamente Israel pela primeira vez depois de décadas de uma guerra fria, digamos. Foi o primeiro ataque com drones e mísseis, que acabou sendo 99% neutralizado pelo sistema antiaéreo de Israel. Mas Israel acabou respondendo com um ataque no território do Irã e até agora o Irã não reagiu.
Então existe ainda essa tensão de um possível conflito com Israel que não está muito bem explicado até agora. Isso eleva a tensão nessa sucessão presidencial, Sheila. Bom, se houver um inferno, é lá que estará o presidente iraniano. Você está comemorando a morte de um ser humano? Lamentando que eu não tô. Não fará diferença nenhuma para nós aqui. O único temor é que apareça alguém ainda mais sanguinário, ainda mais... Porque ele não era apenas linha dura, é legítimo ser linha dura. Ele era um assassino. Isso. É um cara que fez parte do Comitê da Morte do Irã, que é aquele tribunal secreto que foi criado no final da década de 80, era conhecido como Comitê da Morte, que era aquele que assassinava, basicamente assassinava opositores. Né? Exato, presos políticos. Estima-se em alguns milhares o número de pessoas que foi assassinada por esse canalha. Participou da deposição do governo democrático iraniano, quando o Irã era um dos países mais liberais e progressistas e avançados daquela região. Procure as imagens nas praias das mulheres de biquíni, se divertindo, jogando vôlei de praia. Vai parecer bastante com uma praia brasileira. E ajudou a transformar aquele país numa teocracia autoritária. Então não fará diferença nenhuma. O único temor é que apareça alguém ainda pior. Então a morte de alguém violento piora o mundo, Megali? Não necessariamente. A morte de Mussolini certamente não piorou o mundo, nem a de Hitler. Só que eles foram levados à morte. O primeiro pendurado pelas ruas da Itália e o segundo supostamente suicidado, quando não havia mais alternativas de escapar daquele bunker, quando da invasão dos Estados Unidos e a iminente perda da guerra. Então eles foram levados a perderem as suas vidas. Eles não morreram de uma maneira trágica, como o caso do presidente do Irã. Nestes casos é bom a gente ficar muito ligado para quem é que vai ocupar esse vácuo do poder. Mas a qualidade do ser humano que se foi não vai fazer falta nenhuma para quem fica aqui embaixo. Obrigado, Bibiana. Valeu, pessoal. Ainda sobre essa história, né, Megali, de que Raisi foi acusado de crimes, de abusos de direitos humanos na década de 90, teria se envolvido diretamente com essas execuções de dissidentes do regime. Numa entrevista à CNN Internacional, ele chegou a ser questionado sobre se teria se arrependido ou não. Qualquer pessoa que cometa um crime no Irã será julgada em tribunais oficiais e receberá punições pelo que fez. Eles estavam assassinando pessoas e o que aconteceu com eles foi exatamente proporcional ao que fizeram.